Vamos ver. Esperar as pessoas entrarem. João entrou. Deixa eu ver. Olá, salve Maria. Já tem algumas pessoas entrando, né? Sejam bem-vindos. O João, que vai participar da live, também já está aqui. Deixa eu mandar aqui o convite para ele. Espera ainda. Salve Maria. Olá! Tudo bem? Tudo bom, tudo ótimo. E você? Vou ajeitar aqui o Tô bem, celular. Deus. Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo. E você? Está conseguindo me ouvir? Sim, estou. Graças a Deus. Hoje teve um problemazinho aqui na internet, aí eu fiquei com medo de não dar certo, mas acho que vai dar certo. Com certeza. Deus é fiel, né? Tem algumas... Acho que a gente espera mais um pouquinho para ver se mais alguém vai entrar, né? Tá Vocês que ótimo. estão vendo, estão me ouvindo bem, estão me vendo. Meu celular não é 100%, mas acho que a imagem deve estar um pouco boa. Tá, tô te ouvindo. Pelo menos eu estou te ouvindo, estou te vendo bem também. A qualidade está boa, tanto do áudio como do som. Você Que aí vai bom. estar com o pessoal. Vocês aí vão colocando se vocês estão nos ouvindo bem, nos vendo bem, se o áudio tá bom também. Pati já entrou, estava ansiosa, né, para a live. Seja bem-vinda, Pati. Vai explicando um pouquinho do teu projeto, né? Os Virtudes para um Casal, enquanto o pessoal vai entrando, para quem não conhece ainda, ir conhecendo. Tá certo. Eu tô começando agora, na verdade, a fazer lives assim, né? Mas vamos lá, começar do início, né? Meu nome é Nayara. Hoje já vi que tinha bastante seguidor novo, né? Então, para quem não me conhece, o meu nome é Nayara. Eu tenho 27 anos, né? Estou à espera do meu José, esperando em Deus, esperando o tempo dele. E a página surgiu desse período, né? Desse tempo de espera. Eu ficava pensando que eu nem conhecia, na verdade, o que era um namoro santo, eu não conhecia muito essas coisas. E há 2 anos atrás, no meu trabalho, né, aí Deus foi tocando no meu coração para mim fazer algum projeto. Eu gosto muito de escrever, né? Aí quase todo dia eu escrevo alguma coisa para o meu José. Eu nem conheço ainda, mas eu escrevo. Legal. Aí Deus está colocando no meu coração, né, para me divulgar, porque assim como eu acredito que tem muitas mulheres, muitos homens que não tinham conhecimento do namoro santo, de viver essa espera em Deus, de ter Deus como centro da vida. Porque a partir do momento que a gente tem Deus como centro da vida e a gente ama Ele, a gente consegue ter um compreendimento maior de todos os projetos dele para nós, né? Então, Deus foi tocando no meu coração para me divulgar esses textos e eu disse, vou fazer um Instagram. E fiz, né? Assim, do nada não, né? Porque foi providência de Deus. E aí as pessoas foram compartilhando que gostavam dos textos, que estava ajudando, foram começando a mandar mensagem para mim no direct, né? E eu fui ajudando algumas pessoas também, e foi aí onde surgiu a página, né? Hoje tem 2 anos que eu tenho a página, a gente está com quase 10 mil seguidores, né? E estamos aí. E é Legal. isso, né? Aí hoje a gente tá com. Vai ser esse tema que é a espera em Deus, pelo José, pela Maria. E é uma grande honra ter você aqui, porque vários rapazes mandam mensagem para mim, perguntando se tem algum homem para falar um pouco também, porque quando é um homem falando, é diferente, né?
Aí eu Perfeito. disse, vou convidar algumas pessoas, vou convidar. Eu convidei alguns, não deu certo, mas graças a Deus deu certo com você. Eu comecei a lhe seguir. Não sei como foi que eu conheci a sua página também, que é pessoal, né? Mas aí eu comecei a gostar, vendo que você coloca umas coisas muito boas, né? Que tem um grande aprendizado para a gente. Aí foi onde eu mandei, né? O convite para ver se daria certo. E Que aí, bom. basicamente, Eu fico muito feliz. Na verdade, eu fiquei muito feliz com o convite, né? E já gostaria de lhe parabenizar pela ousadia, né? De fato, num tempo tão difícil, né? Que a gente vive, você falar abertamente sobre isso, né? Você não ter a vergonha de compartilhar das suas dores, dos seus sonhos, né? Das suas expectativas de vida e, consequentemente, tocar na dor do outro também, né? Porque eu tenho certeza que muita gente tem essa mesma vontade. Talvez até não tenha um conhecimento maior do que seria um namoro santo, de viver a castidade. Às vezes acha que viver na igreja, a igreja é contra o relacionamento. Então, eu acho que a gente pode hoje também desmistificar algumas coisas nesse sentido, né? Para mostrar que é possível viver o amor, mas de uma forma santa. Na verdade, é a forma mais sublime de viver o amor, né? é, é verdade. Você falando isso aí, eu até lembro, porque é um processo que é um desafio, né? É um desafio muito grande. E a gente sofre muitas críticas, porque é como você falou, às vezes as pessoas acham que. Tem gente que me pergunta, Nayara, tu não pode casar, tu não pode ter um namorado? Eu posso, mas eu espero o tempo de Deus. Eu me converti tem quase 9 anos do meu processo de conversão. Mas eu não conhecia a fundo a questão do namoro santo. Era uma conversão entre aspas, né? Mais Certo. do pessoal. Uhum. Então, assim, as pessoas ficam, já tem tanto tempo que tu tá solteira, já tá com quase 30 anos, não sei o quê. Vem esses comentários até da família da gente, né? Depois que tá nessa igreja, não pode mais casar, não pode namorar, não vai fazer mais nada. Eu digo, não é assim. Agora eu preciso me preparar. Eu preciso ser uma boa Maria, uma boa mulher. Não adianta eu querer estar com uma pessoa só por estar, às vezes por um status, né? Só para dizer, eu tenho um namorado, eu tenho uma namorada. Mas, às vezes, quando a gente encontra uma pessoa e fica só por isso, por um status, né? Mas a gente perde o principal, o amor a Deus, né? Então, às vezes, quando as pessoas me perguntam isso, eu fico até triste, às vezes, mas aí eu penso, mas e Deus? Será que se eu encontrasse essa pessoa agora, o lugar onde Deus ia ocupar na minha vida, será que ele ia permanecer sendo o centro? Ou será que ia ser só esse José que ia ser o centro da minha vida, que ia ser o meu tudo? Né? Aí eu me questiono muito nessa questão quando as pessoas vêm falar isso para mim, porque às vezes é um desafio, né? Eu, por exemplo, eu já tive uns relacionamentos antes da minha conversão. Então, ficar tanto tempo só não é fácil. Não é fácil. E a gente muitas vezes tem aquela carência de ter alguém, de ter uma pessoa ali para conversar, para dividir uma alegria ou uma tristeza. Então, não é fácil. E as pessoas ficam enchendo sua cabeça, se torna um pouco mais difícil, né? Mas Deus, ele é maravilhoso, ele nos dá força, né? Os santos também, Davi, Santa Filomena, sempre eu estou aqui com ela porque me ajuda muito. Eu peço muito a intercessão dela e ela me dá muitas forças para ir superando isso, né? É isso aí. Eu acho que a Então, primeira coisa que a gente precisa, né, desmistificar, como eu falei agora há pouco, é essa questão, né? Passar para as pessoas que estão nos assistindo que, na verdade, o projeto principal de Deus, né, foi criar o homem para a mulher e a mulher para o homem, né? A vocação ordinária, vamos dizer assim, a primeira vocação criada foi essa, né? Quando Deus estava ali na criação do mundo, ele fez o homem, fez a mulher, né, e fez um para o outro. Eu acho muito bonito aquelas passagens de Gênesis, eu até anotei aqui, separei aqui na Bíblia para rapidamente falar. Gênesis, o primeiro livro, né, para você ter uma ideia, no primeiro capítulo, o que é que já fala aqui na Bíblia? Façamos o homem a nossa imagem,
como nossa semelhança, e que eles dominem os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. E aí olha o complemento. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, homem e mulher ele os criou. Né? E para finalizar, para fechar com chave de ouro, o que é que diz? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a. Então, o que é que acontece? Aqui em Gênesis fica muito claro isso, né? A vocação ordinária, que é o homem, o matrimônio, o homem para a mulher para o homem. E nós, seres humanos, temos essa necessidade, isso desde que o mundo é mundo, de ir ao encontro do outro, né? De ter alguém, de compartilhar sonhos, de compartilhar também os desafios que a vida nos impõe. Então, isso é algo intrínseco ao ser humano. Né? Mas o que é que acontece? E aí eu vou falar dentro da minha experiência. Eu tenho 35 anos e durante 32 anos, ou seja, grande parte da minha vida, eu fiz escolhas erradas. Mas, João Filho, escolhas erradas como? As pessoas que você escolheu eram pessoas erradas? Não. Eu é quem usei a forma errada de escolher. Né? Quando eu escolhi essas pessoas, o que me impactou nos primeiros momentos era o quê? Era o exterior, era o físico, era o desejo, né? O desejo carnal. E, consequentemente, você acaba vendo aquela pessoa como um objeto. Você não vê aquela pessoa em essência. Né? Você acaba vendo aquela pessoa que, eu quero. Primeiro, propriedade. Quando a gente começou a live aqui, alguém colocou assim, eu quero um José. Ou seja, olha a frase, né? Eu quero um José, eu quero uma Maria. É como se eu, menino birrento, né? Eu, criança mimada, quero ter uma Maria para quê? Para eu dizer que é minha, para eu mostrar para a sociedade que eu tenho, né? Para eu dizer que eu não estou só, enfim, que eu não estou encalhado. Então, essas realidades, elas acompanham... Vilani, foi Vilani mesmo quem falou, ela está até rindo ali agora, viu? Mas, Vilani, não é só você não, é a grande maioria que pensa assim, como eu pensei quase toda a minha vida também. Então, o que acontece? Quando a gente vai entrando nesse processo de conversão, a gente vai entendendo primeiro o que é o amor, né? Entendendo a relação você e Deus, porque essa é a primeira relação que precisa ser trabalhada. Não adianta você querer se abrir para o próximo se você nem sequer se conhece. Né? Se você não tem uma relação, uma intimidade com Deus. Então, se você não tem, como é que você vai conseguir lograr isso na relação com o outro? Eu acho que esse é o primeiro paradigma que a gente precisa entender, né? Quebrar. Eu preciso me relacionar com Deus para que eu me conheça e que, para consequentemente, quando o outro chegar na minha vida, eu esteja preparado para recebê-lo. Porque a ideia que tem que ser é eu ir ao encontro do outro, não o outro ir ao meu encontro. Né? Essa que tem que ser a perspectiva de um relacionamento. Então, quando a gente passa a ter esse relacionamento mais próximo com Deus, a gente, consequentemente, passa a olhar as pessoas de forma diferente. Eu não tenho vergonha de dizer que nós, homens, né, em especial, nós temos uma natureza muito carnal. Nós somos muito olhos, né? Os olhos da gente acabam estimulando muitas reações, até físicas mesmo, né? E eu costumo dizer que é uma luta constante, né? É um travar assim, de uma luta até desproporcional, né? Tanto para o homem como para a mulher, trabalhar essa questão da castidade. É algo assim que eu costumo dizer que é sobrenatural, principalmente para quem já viveu relações do mundo como eu vivi. Como eu disse, eu passei 32 anos, tive N namoradas e me relacionei, né, da forma como não agrada ao coração de Deus. Então, para chegar e romper com aquilo ali, e a partir do momento tentar levar uma vida nova, é algo que exige de você uma única coisa: pedir força a Deus, reconhecer sua total incapacidade de conseguir lograr isso e dizer assim, meu Deus, me ajuda, né? Me dá capacidade, porque eu sozinho eu não consigo. Né? Eu sozinho eu não consigo. Então, dentro dessa realidade, de entender que a gente não consegue, aí Deus vai trabalhando na gente, a gente vai utilizando as armas como a Santa Missa, a Eucaristia, a confissão, a vida em comunidade, conhecer da palavra de Deus, para que a gente vá se fortificando e consiga viver, né, de forma casta, consiga viver da forma que de fato agrada ao coração de Deus.
bem verdade que nós vamos receber da sociedade essas cobranças, mas a partir do momento que você estar bem com Deus, primeiramente, e com você, pode é o mundo inteiro falar que você tira de letra. Eu, por exemplo, digo que recebo essas provocações em todo canto que eu ando, né? Eu sou advogado e eu ando nos locais com muita movimentação, com muitos homens, com vários colegas. Muitos deles não acreditam que eu vivo a castidade, muitos deles não acreditam que esse meu processo é um processo real, acham que eu, sendo bem transparente com vocês aí que estão nos assistindo, acham que eu uso isso para namorar, né? Como se essa necessidade, como se isso fosse uma necessidade na minha vida. Assim, não estou falando de forma a querer me vangloriar, mas eu sempre namorei, eu nunca tive problema com isso. Né? E as pessoas chegam para mim e dizem, me deixa de conversa, deixa de mentira, tu tá agarrando tudo aí debaixo dos panos, tu tá, como alguns homens dizem, pegando geral, ou outros vêm me questionar, deixa de ser burro, tu tá perdendo teu tempo, a melhor fase da tua vida, tu deveria estar passando roda aí, ficando com todo mundo. Então, a gente precisa estar muito sedimentado em Deus para que essas interferências externas não atrapalhem o nosso caminhar. Né? A gente precisa estar realmente buscando a cada dia, entendendo a cada dia essa condição de sozinho ser impossível para se fortalecer e conseguir lograr isso. Eu vou verdade, falando, você vai falando e a gente vai aqui fazendo algo bem leve, tá bom? É verdade. A gente tá tão acostumado a estar no mundo onde o namoro ele é completamente desregrado, que acontece o que as críticas ou as dúvidas, como você mesmo falou, que às vezes algumas pessoas falam, né? Não, você pega todas, você não vive a castidade, porque hoje é muito difícil. A gente não é impossível, porque tem muitas pessoas, tem eu, tem você, tem várias pessoas que estão nos assistindo aqui que vivem a castidade, que esperam pelo José, pela Maria, mas tem muitas pessoas que, às vezes, por falta de conhecimento, vivem namoros desregrado e muitas vezes porque simplesmente não estão nem aí. E hoje é um número muito grande de pessoas que vivem assim. Então, uma grande parte das pessoas não acredita que a gente possa passar 1 ano, 2 anos, 3 anos vivendo a castidade, namorando sem ter relação, namorando sem... Porque, assim, tem muitos casais que quando buscam um namoro em Deus, até o beijo, tem uns que não dão beijo, tem uns que dão um selinho. Depende muito de cada casal. Então, sempre vem aquela dúvida das pessoas. Eu duvido que eles não dêem um beijo. Eu duvido que ele não faça um carinho nela, não acaricie ela. Porque hoje a gente está acostumado com isso. Às vezes, você no meio da rua encontra pessoas que, meu Deus, se pegando ali de uma forma que é sem explicação, né? De tão ruim que é pra gente. E as pessoas nos criticam muito e duvidam muito que existam pessoas que vivem a castidade, que vivem um namoro santo, que namoram há 1 ano, por exemplo, e nunca tiveram uma relação sexual. Existem muitas pessoas que duvidam disso, porque é muito comum a pessoa conhece um rapaz, fica com o rapaz, tem essa relação sexual já e depois é que começa a namorar. As etapas, elas são puladas. Na verdade, tudo ao contrário. Em vez de você conhecer a pessoa, rezar junto com a pessoa, pedir a Deus para mostrar se realmente é aquela pessoa que ele escolheu, se você está preparado, se é uma boa Maria, se é um bom José. E se conhecendo, né? E criando esse elo para depois começar um namoro, passar para um matrimônio, e aí sim consumar o casamento no ato sexual. Mas, infelizmente, hoje é ao contrário. Você conhece a pessoa, já tem isso, aí depois se junta, às vezes, ou casa, aí diz, se não der certo, eu separo. Ou então, o meu casamento não deu certo. Mas por que será que não deu certo? Como foi o processo para chegar até o matrimônio?
É bem complicado, né? Assim, é um desafio, a gente tem que pensar muito e estar sempre com o terço na mão e o joelho no chão, pedindo força a Deus para que a gente realmente viva sendo uma boa Maria, sendo um bom José, e é claro, às vezes a gente está naquela ansiedade, ah, eu quero um José, ah, eu quero uma Maria, mas você se ama? Você ama a Deus? Você se conhece? Quem é você? Às vezes a gente não sabe nem quem é. Eu antes me perguntava isso, quem é Nayara? Qual é o plano de Deus para a vida de Nayara? O que Deus quer de Nayara aqui na Terra? Entendeu? Então são perguntas muito pequenas, muito simples, mas que muitas vezes, ou quase sempre, faz uma grande diferença no relacionamento. Porque se eu não me amo, se eu não me conheço, como que eu vou amar outra pessoa? Como que eu vou conhecer aquela pessoa? É bem. E eu acho que assim, sabe, Nayara, a gente precisa, a gente não, as pessoas que buscam viver a castidade, né, que se sentem tocadas por Deus nesse sentido, elas não são pessoas melhores do que as pessoas que vivem, de certa forma, a não castidade, vamos dizer assim, certo? Nós não somos, sob hipótese alguma, melhores do que ninguém. O que é que eu costumo sempre dizer? Eu agradeço muito a Deus a graça que Ele me deu, né, primeiro, de sentir o amor dele, né, para comigo. A primeira relação, como eu disse agora há pouco, foi entre ele e a minha pessoa e ele. Né? Então, a partir desse momento, a partir que eu pude me curar, olha, eu vou dizer aqui um negócio a vocês. Em 32 anos de vida, tá? Por relacionamentos que eu tive, muitos relacionamentos mesmo que eu tive, apenas um eu fui fiel durante o relacionamento todo, tá? Então, o que é que acontece? Eu vivi todo o tempo de forma desregrada. A partir do momento que eu não era curado, que eu tinha as minhas feridas internas, eu, consequentemente, penalizava de forma inconsciente outras pessoas, tá? Primeiro, eu buscava, como eu disse a você, a sexualidade. Segundo, eu achava que eu era o, vamos dizer assim, gostosão da história, porque traía, porque mentia, e no final as namoradas acabavam acreditando e voltavam comigo e etc. Tal. Só que eu não entendia que aquilo ali só fazia aumentar cada vez mais o meu, vamos dizer assim, vazio existencial, né? A maioria dos homens, os homens que ainda hoje traem, os homens que acham que ser homem é ter duas ou mais mulheres, eles não percebem que eles estão apenas enganando a si mesmos. Eles não estão mentindo para as esposas, para as namoradas, para as companheiras. Eles estão enganando a eles mesmos. Então, a partir do momento que Deus me deu essa graça de me curar, tá? De trabalhar o meu interior, eu pude enxergar a situação de uma forma diferente, sem olhar para as pessoas que não vivem, né, com um olhar de julgamento, porque eu também não posso julgar as pessoas. O que é que eu tento fazer? Eu tento mostrar, né, primeiro, com o meu testemunho de vida, sem querer convencer ninguém, porque o meu intuito não é convencer ninguém, mas eu tento mostrar primeiro com a minha vida e segundo, mostrar o que é que Deus diz para cada um de nós. A primeira coisa que Deus diz para cada um de nós é que nós fomos criados para a santidade. Todos nós, sem exceção. Se nós fomos criados para a santidade, como é que nós vamos ser santos, tá? Se nós estamos vivendo em pecado, se nós estamos vivendo a fornicação, vivendo o sexo antes do casamento, né? Se nós estamos vendo o outro como um objeto meramente sexual, né? Como é que nós estamos, como é que nós iremos alcançar essa santidade? E quando eu digo alcançar a santidade, às vezes as pessoas, por se enxergar tão distante dos santos, dizem assim, eu nunca vou ser santo mesmo, então eu não estou nem aí. Eu vou levar a vida do jeito que Deus quiser, né? Deus quiser não, eu vou levar a vida do jeito que der, na verdade. E aí acabam vivendo de forma desregrada. Só que o que é que acontece, gente? Eu conheço N casais que estão vivendo de aparência. Eu conheço N casais que não sustentam seus matrimônios quando os desafios chegam, e eles vão chegar, tá? A vida é feita de desafios. Não adianta a gente imaginar que vai casar, que vai ter um casamento perfeito, que não vão ter
percalços, não vão ter brigas. Elas vão existir, porque isso faz parte da condição básica do ser humano. E se a gente não viver esse processo dentro de uma maturidade, se a gente não viver esse processo de oração, se a gente não viver um processo de espera, mas não é esperar, cruzar os braços e dizer assim, vou esperar que um dia Deus coloque uma mulher na minha vida. Não é isso. É esperar com ação, esperar rezando. E antes de eu querer receber uma grande Maria, que eu seja um grande José. Né? Às vezes as mulheres vêm conversar comigo no privado e dizem assim, eu queria um José, um grande José, não sei o que, tal. Eu digo, você é uma grande Maria? Lógico que eu não conheço quem vem falar comigo, eu só faço a indagação para que ela se autoanalise. Mas eu digo, você já é uma grande Maria? Se perceba. Você estaria pronta hoje para enfrentar um desafio? Você estaria pronta hoje para, por exemplo, enfrentar uma traição e perdoar? Porque é algo que se pode acontecer, não pode, dentro do matrimônio? A gente precisa pensar sobre isso. Então, o tempo de espera, ele nada mais é do que um tempo de preparação. Né? Um tempo de encontro, primeiro com Deus, depois com a gente, para no momento certo, a gente encontrar o outro. E aí, quando encontrar, eu olhar, por exemplo, no dia que eu encontrar a minha Maria, né, se for da graça de Deus, se estiver nos planos dele, está no meu coração. Mas eu não sei se está no coração dele. Se estiver, imagine aí como vai ser esse encontro, né? Imagine como vai ser essa relação. Vai ser perfeita, João Filho? Não, não vai. Mas olha, eu esperar 3 anos, como praticamente hoje é o tempo que eu espero, né? Há 3 anos, eu olhar para ela, né? Depois, se Deus me der a graça de levá-la, de subir ao altar junto com ela e dizer, é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Entendeu? Eu sabendo que eu percorri para chegar ali. Então, o sentido é outro, totalmente diferente. Né? Enfim, a gente costuma até dizer, é como se fosse mágica, mas é a potencialidade do amor. Né? De fato, eu chegar e dizer assim, eu estou te vendo enquanto teu coração, enquanto alma, e não enquanto teu corpo. Teu corpo pode ser lindo, pode ser violão, né? Você pode ser, dentro dos padrões de beleza atual, a mulher mais linda do mundo, mas eu estou enxergando, antes de tudo, a tua alma. Né? E antes de qualquer coisa, eu estou me entregando a você. Não é você que está se entregando a mim, eu que estou me entregando a você. Então, assim, eu digo isso com o coração, com muita tranquilidade, com muita paz e com muita certeza de que um dia eu vou agir dessa forma, não como um mero capricho, para dizer, eu tenho uma Maria, eu tenho uma esposa, eu tenho uma namorada. Mas para dizer assim, eu entendi o desejo de Deus para a minha vida. Né? E se eu puder, vamos juntos, caminho do céu. Que o maior objetivo tem que ser esse, né? Caminhar para o céu. E a gente tem que estar preparado. Porque se não tivermos, como que vamos levar a nossa família para o céu? Né? Como você falou aí, primeiro o pensamento, você ter esse conhecimento de quem é Deus. Quem é Deus na sua vida, depois quem é você mesmo. E tudo isso é nesse período de espera. E às vezes tem pessoas que acham que no período de espera você deve ficar, então é só rezar, trabalhar, porque a gente precisa trabalhar, e rezar. E não é só isso. Você pode ler um livro, você pode conhecer outras coisas, tudo em santidade. É como eu sempre converso com uma amiga, Larissa, que está até aqui participando da live com a gente, né? E antes eu ficava muito em casa. Era de casa para o trabalho, do trabalho para o grupo de oração, do grupo de oração. Ela virou uma rotina completamente. E hoje é bem diferente. Eu leio, eu tento me conhecer mais, eu saio com a minha amiga, tipo, a gente vai no boliche, mas a gente sai como 2 mulheres modestas, como mulheres segundo o coração de Deus. A gente não perde a nossa essência. Claro, a gente não vai para a festa, porque nem tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Para mim, para ela, não convém para uma festa. Lá não é um lugar para a gente. Para um bar, uma coisa assim, a gente não gosta, mas a gente sai para um boliche, a gente sai para ir no Juazeiro, numa pizzaria, tá entendendo? Isso faz parte também do processo de espera. É você sair, você pode viajar, você pode fazer outras coisas também, mas tudo em santidade. Porque a santidade é o que Deus quer
de cada um de nós e é o que nós devemos buscar aqui na Terra. Porque a nossa maior missão aqui é sermos santos e sermos exemplo para outras pessoas também. E o nosso exemplo é dado através dessa santidade, dessa busca para o céu. Levar os nossos, levar a nossa família. Esse tempo de espera, você pode ter um conhecimento maior da sua família. Será que eu realmente já estou preparada para ser uma Maria, para construir uma família? É um tempo que você pode pensar, que você pode aproveitar muito, mas é claro, sempre tendo Deus como centro e como base. Deus, ele tem que ser o alicerce, a base da nossa vida. Sempre Deus tem que estar em primeiro lugar. Mas a gente também pode ter uma vida social boa, sair. Você, por exemplo, gosta... A gente deve ter. Deve, né? A gente deve ter. Nós somos pessoas como qualquer outra. Lógico, a gente sabe onde a gente quer chegar. Mas a gente precisa entender, inclusive, para tentar dar um testemunho. Eu gosto muito de um termo que o Papa Francisco usa, que ele fala santos de calça jeans, né? É isso mesmo, né? A juventude tem que estar na rua, vai comer, vai sair com os amigos, vai cantar uma boa música. Para quem gosta, por exemplo, de tomar um vinho, toma um vinho. Para quem gosta, lógico, com moderação, né? Para quem gosta de sair, vai no shopping, vai para o cinema, não tem nada de diferente. Não tem nada diferente. As pessoas aqui, assim, acabam olhando para quem vive dentro dessa busca com um olhar diferente. Mas a gente precisa fazer as mesmas coisas. Eu curto praia, eu tenho muitos amigos, eu vou para casa de amigos, às vezes vários bebem, e tá ali, eu converso numa boa sem nenhum problema. Eu não vou, por exemplo, para Expocrato, né? E vou mais cedo com minha família, brinco, como, né? Às vezes rodo no parque, mas pronto, Paulinha está corrigindo aqui que foi João Paulo II, São João Paulo II, que calça jeans. Show de bola, Paulinha. Obrigado aí pela correção. E Paulinha é outra grande mulher de Deus, né? É um prazer ter aqui na live com a gente. Então, eu já ia falar. A gente precisa estar no mundo mesmo, né? A gente precisa estar evangelizando antes de tudo com a vida, né? E o que é que acontece? Assim, a questão do namoro, propriamente dito. Eu hoje faço parte da comunidade Filhos Amados do Céu, e lá a gente tem um caminho, né? Como a grande maioria das comunidades trabalham. Por exemplo, eu que hoje sou aspirante à comunidade de aliança, se eu quiser namorar, por exemplo, eu preciso conviver um período de 3 meses, que a gente chama de caminho, com aquela pessoa que, no caso, a gente está ali trocando olhares, né? E tudo, e demonstra o interesse pelo outro, vai rezar. Deus suscitou no nosso coração que aquela pessoa pode, de repente, ser alguém para você viver junto, para caminharem juntos, enfim. Daí é que a gente, depois desses 3 meses, começa oficialmente o namoro, né? No namoro, eu posso abraçar, eu posso beijar, tudo com moderação. Eu não vou poder trocar carícias mais íntimas, eu não vou poder ter a relação sexual, mas o resto, por exemplo, eu posso viajar com a minha namorada? Posso. Só não devo viajar sozinho com ela, porque a carne é fraca e a gente sabe que vai acabar caindo em tentação, né? Isso faz parte da humanidade. Então, o que é que acontece? Pronto, Tainã está dizendo aí, enquanto eu não acho a pessoa já ia falar com os errados. É o que acontece, né? Eu não encontro, vou testando. Nesse testar, vai aumentando o meu vazio, vão aumentando as minhas feridas, e como é que eu vou me preparar para quando a pessoa certa chegar, né? Então, essa conotação que ela colocou é a conotação que eu vivi por muito tempo e, consequentemente, que não me levou a nada. Sabe o que aconteceu? Eu me feri e feri N outras pessoas. Que, inclusive, se alguma estiver assistindo aqui na live, eu aproveito para pedir perdão, né, pelos erros que eu já cometi. Eu já consegui pedir a várias, mas, porventura, se tem algum aí assistindo, eu aproveito e peço publicamente, né? Quem dera se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, que Deus me dá a graça de ter hoje, né? Então, eu acho que a gente precisa entender isso, que é possível namorar, é possível, antes de tudo, construir uma amizade, né? Porque é a base para qualquer relacionamento. Tem outra passagem que diz aqui, que eu anotei, não sei se vocês conhecem o livro de Tobias.
né? Eu sou completamente apaixonado por aquele livro. Foi o São primeiro dois. livro, pois é, foi o primeiro livro que Eu eu li, amo. por uma indicação de uma grande irmã minha de caminhada. E dentro desse livro, são N ensinamentos que a gente pode tirar de lá, né? Mas tem um aqui, quando Tobias faz a oração, que ele fala assim, deixa eu ver aqui, não sei se eu cheguei a copiar, acho que eu não copiei, mas ele fala como se, antes de qualquer coisa, Sara fosse a irmã dele, né? Mas não a irmã no sentido biológico, mas dele passar a enxergar nela a pureza tão grande como a pureza de uma irmã. E essa deve ser a pureza que um homem deve olhar para a mulher e a mulher para o homem. A pureza, antes de tudo, é de Deus, do coração de Deus, da santidade que Deus quer para cada um de nós. Então, o que é que acontece? Dentro dessa realidade, eu preciso entender isso. Eu hoje estou gostando daquela pessoa, né, na minha comunidade, no meu processo. Eu vou para os meus formadores, digo que estou gostando. Se for correspondido, a gente inicia um caminho de 3 meses. Depois de 3 meses, a gente passa a namorar. E, consequentemente, né, que aí o namoro é quem vai dizer, as descobertas, né? Durante aquele tempo eu vou conhecer a pessoa vai me conhecer, a gente vai entender se os princípios daquela pessoa são compatíveis com os seus. Eu preciso entender também que eu não mudo ninguém. Às vezes a gente tem essa percepção, não, vou ficar com fulano, ele é tão bonzinho, ela é tão boazinha, mas não respeita o pai, não respeita a mãe. E será que se ele não respeita o pai, não respeita a mãe, ele vai ser um bom esposo, ela vai ser uma boa esposa? Então a gente precisa também, durante o tempo do namoro, enxergar os sinais, né? Para que a gente não faça a escolha errada e depois venha culpar Deus. Não, Deus escolheu uma pessoa para mim, uma pessoa que não deu certo, meu casamento foi frustrado, como é que Deus faz isso comigo? Então a gente precisa entender que esse período do namoro, meu avô dizia assim, casamento se acaba na porta da igreja. O que é que ele queria dizer com isso? Que até o momento de casar é a hora de se terminar. Né? É durante o período ali da amizade, do namoro, que a gente vai conhecer e entender se aqueles princípios, né, mais fortes naquela pessoa são condizentes com os nossos princípios. Uma vez sendo, a gente vai pedir a bênção de Deus e vai para o altar, e depois é decisão e a gente tem que arcar com as nossas decisões. É verdade. Então, é basicamente isso. Sim, voltando à história. Então, eu conheço vários casais na minha comunidade que viveram o namoro, viveram o tempo de espera, né, do caminho, viveram o namoro santo, casaram virgens e alguns até já tinham tido relações em outros relacionamentos, o que não tem nenhum problema também, para deixar bem claro. Né? Para quem, de fato, pensa, não, eu já vivi assim, eu não vou conseguir. Não, você pode romper com o pecado, você pode, né, pedir na graça a Deus, romper com essa realidade e dali para frente ter uma nova perspectiva de vida. Né? Então você tem como, assim como eu posso dizer com muita propriedade, por ter visto esses casais, né, por ser testemunha viva, assim, de quanto é lindo a relação deles, de quanto é frutificante, de quando os desafios chegam, eles estão muito mais preparados para superá-los, né? Estão muito mais dentro da proposta que Deus tem para cada um deles. Né? Por quê? Porque o que a gente precisa fazer é se preparar para o matrimônio, entendendo que vamos nos doar ao outro e entendendo que em Deus e só em Deus nós conseguiremos viver de uma forma honesta, casta, porque também os casais precisam pensar na castidade. Né? A castidade não é vivida só por quem é solteiro, né? A castidade também precisa ser vivida por quem é casado. Né? Então, eu digo a vocês que estão aí nos assistindo, eu estou há mais ou menos 3 anos, né? Eu não vou dizer esperando, mas eu estou há 3 anos me maturando, né? Me preparando para, no momento que eu encontrar uma pessoa que faça o meu coração bater mais forte, que em oração Deus me confirme, né? Eu até brinquei essa semana, eu vou atrás até no Japão. Aí o pessoal brincando, não vai agora não, tempo de coronavírus. Eu digo, não, eu compro aquelas roupas de proteção e vou. Por quê? Porque
quando Deus colocar no meu coração que eu estou preparado, né, e consequentemente em oração confirmar aquela pessoa, eu vou com muita tranquilidade, com muita maturidade, né? Eu vou na busca de enxergá-lo em essência e em alma antes de qualquer outra coisa. Foi muito importante tu ter falado dessa questão aí, que às vezes tem gente que sente essa dúvida, mas eu já vivi um namoro desregrado, eu não vivi a castidade no meu relacionamento. E agora? Eu não posso mais viver isso. Às vezes as pessoas até me perguntam, né, no privado. Mas assim, Deus, ele não olha para o que a gente fez no passado. Deus olha para quem nós somos agora. Então, assim, o nosso passado é passado. Deus não vai se importar com isso. Deus não vai olhar para isso. Se eu, hoje, sou uma pessoa que estou convicta da minha decisão, que realmente estou decidida, sabendo que não é fácil, mas estou decidida a viver a castidade, viver um relacionamento santo, Deus vai olhar para isso. E Deus vai saber se está sendo do fundo do meu coração ou se está sendo só uma farsa. A gente não consegue enganar a Deus. Então, o nosso passado não importa. Deus quer saber quem é você agora, quem é Nayara agora, quem é João agora, quem é Paulinha agora, né? Quem somos nós agora? Deus olha para nós. Quem somos hoje? Quem estamos buscando ser? Porque Ele mesmo sabe que não é um processo fácil. E eu estava hoje à tarde refletindo um pouco, né? E eu fiquei pensando, Deus, Ele fez um grande sacrifício, dando o seu único filho para nos salvar. Então, será que eu não sou capaz de fazer um sacrifício de amor por Deus também? Em viver a castidade, em viver um namoro santo, em me guardar até o meu casamento para, sei lá, consumar tudo na noite de núpcias, né? Então, não custa nada a gente fazer um esforcinho para retribuir esse amor a Deus. E também, assim, Deus, com certeza, ele deve ter sofrido. O único filho dele, ele amava. Amava tanto Jesus como nos amava. E ele deu o seu único filho para nos salvar. Um grande sacrifício. Então, eu posso fazer um sacrifício de amor também. É difícil. Não é fácil, mas para Deus foi uma decisão difícil. Mas Ele fez. Então, é nosso momento de também fazer, né, esse sacrifício por amor. Até isso é bom, não é para Deus, não é para Jesus, é para nós. É o melhor que a gente pode fazer, né? E, na verdade, o que acontece? A vida é um plantio, né? O que nós estamos fazendo nada mais é do que plantar na expectativa de colher. Né? Nós queremos relações maduras, nós queremos relações em Deus, né? Alicerçadas nas coisas do alto. Então, o que nós estamos fazendo, antes de tudo, é plantar. Ah, João Filho, e se você não encontrar essa pessoa? Não tem problema. Eu estou trabalhando em mim justamente por isso. Eu não posso viver na expectativa de outra pessoa e nem depositar a minha felicidade em outra pessoa. Né? Eu preciso me relacionar com esse cara aqui, né? Entendendo como ele como ele pensa, como ele enxerga determinadas situações, como ele reagiria em algumas outras situações, para que eu possa melhorar caso essa pessoa apareça na minha vida. Nós passamos a grande maioria do tempo vivendo conforme a nossa individualidade. Então, um relacionamento, ele é relação, né? É isso aqui, é um encontro. Então, consequentemente, eu preciso ceder a muita coisa, a outra pessoa precisa ceder a muita coisa para poder dar certo. Então, o que é que ocorre? Muitas vezes, a gente não quer ceder. A gente está ali acostumado a vida toda a lidar daquela forma, com o nosso egoísmo, com as nossas vontades, e não quer ceder. Então, o tempo do namoro, o tempo da espera, é um tempo preparatório para isso também. Para que a gente entenda, eu vou dizer um caso bem interessante para vocês. No meu último relacionamento, eu gosto demais de pipoca. Eu sou viciado em pipoca. E eu chegava para minha ex-namorada e dizia assim, você quer pipoca? Aí ela dizia assim, não, quero não. Aí eu ia fazer a pipoca. Quando eu chegava para comer a pipoca, ela vinha e colocava a mão dentro da minha bacia de pipoca. E eu ficava para não viver. Olha a besteira. Olha a besteira. Mas para vocês terem noção do que é relacionamento, né? Então eu dizia, por que você vai comer da minha pipoca se você há pouco tempo disse que não queria a pipoca?
E aquilo ali me incomodava por dentro. Inclusive, eu levei até para sessão de terapia a pipoca. Para vocês terem uma noção. Porque não tem nada a ver com a pipoca, tem a ver com as minhas vontades interiores, entendeu? Com o meu egoísmo, vamos dizer assim. Então, eu preciso me trabalhar para que na hora que a pessoa diga assim, não quero pipoca, e na hora que eu fiz, quer dizer, eu digo, toma a bacia, meu amor, tá aqui, é sua. Quer que eu faça mais? A realidade é essa. Então, é um tempo de preparação, né? E eu queria aqui falar em especial para Cassiana, que falou aqui abaixo, eu até separei aqui o comentário dela, que ela colocou assim, ó, me culpo muito pela vida que levei, né? E é algo muito importante que ela está dizendo aqui, porque eu, assim, uma graça grande que Deus me deu foi de fato de entender que o que eu fui não diz sobre quem eu sou, né? O que eu fui, como você colocava há pouco tempo atrás, era a única forma que eu tinha de ser naquela época, tá? Então, eu não sabia fazer diferente. Eu digo a vocês com muita tranquilidade. Por que que os outros meus relacionamentos não deram certo? Foi porque o destino? Não, eu não acredito em destino. Foi porque eu não estava preparado o suficiente para eles. Então, naquela época, a minha consciência, a minha maturidade, a minha fé eram totalmente diferentes. Então, eu só podia dar aquilo. Eu não podia fazer diferente. Eu peço perdão, como eu já disse, mas era a única forma que eu tinha de viver. Então, o que eu posso fazer é pegar o meu passado, que está lá atrás, olhar para ele como forma de agradecimento, porque através dele, ele está me potencializando, está permitindo que eu seja a pessoa que eu busco ser hoje, tá? Mas deixar ele lá atrás, entendendo que o passado só serve para isso, para que eu não volte mais a praticar aquilo de ruim e de errado que eu pratiquei. Então, a partir do momento que a gente entende isso, a gente tira um caminhão de peso, de culpa das costas da gente e diz assim, até aqui eu fui assim, mas daqui para frente eu posso ser diferente. E daqui para frente eu vou ser a minha melhor versão. Eu vou dar o melhor de mim, né? Então, o que é que eu fiz? Eu tinha muitas cartas. Eu tenho até um vídeo aí no Instagram gravado. Eu vi. Eu vi esse vídeo. Muitas cartas, eu tinha vestido. Eu tinha outras coisas que eu não vou dizer. Eu tinha várias coisas de ex-namoradas que, à época, eu guardava como troféu, né? Então, o que é que eu fiz? Deus botou isso no meu coração, levei tudo para um local, queimei tudo, rezando, né? À medida que aquela fumaça subia, ia ali embora também o peso que eu guardava, a sensação de traidor, de um cara incapaz, a sensação de alguém que não teve nenhum relacionamento exitoso, né? E dali foi algo transformador. E eu vou dizer a vocês que estão me assistindo, várias ex-namoradas minhas, que inclusive eu nem falava mais com elas, elas tinham raiva da minha cara, ódio, voltaram a falar comigo, assim, como se fosse um passe de mágica. Mas eu sei que não foi mágica. Eu sei que foi o trabalho de Deus, mas diante da minha decisão de dizer, o meu passado não me condena. E por isso eu digo a vocês que estão aí nos assistindo, o passado de vocês não condena vocês. Ele serve para que vocês parem, né? Fixem aqui e digam, daqui para trás eu fui essa pessoa, mas daqui para frente eu vou ser a melhor pessoa que eu puder. E em Deus, porque só nele vocês terão a capacidade de extrair a essência de vocês. Agora é contigo. Sempre tem que ser com esse objetivo, né? De que em Deus vai conseguir. Que o passado, a gente tem que olhar, se for olhar para o passado, que olhe como um aprendizado, para ser uma pessoa melhor no futuro. Porque se a gente for ficar... Eu passei... Tem quase 9 anos, como eu falei, que eu me converti, né? E até alguns anos atrás, eu me culpava. Eu ficava lá em casa e eu chorava e eu ficava me culpando e conversava muito com essa minha amiga aí. Um certo dia ela olhou para mim e disse, Nayara, pare um pouco, olha para o exemplo de Santa Maria Madalena. Uma mulher que foi julgada, uma mulher que errou muito, uma mulher que pecou muito, mas quem ela é hoje? O que Deus fez por ela? Deus está fazendo o mesmo na tua vida.
E para que você melhore mais ainda, você precisa se perdoar. Você precisa aceitar a Nayara que você se tornou. Porque eu queria ser uma pessoa melhor, eu fazia tudo para ser uma pessoa melhor, eu seguia todos os caminhos de Deus, mas em casa, muitas vezes, eu me culpava. Eu não sou digna do amor de Deus, eu errei tanto, eu machuquei tanto, eu feri tanto o coração de Deus, eu sempre me culpava. Mas a partir do momento que eu disse, Deus, hoje eu vou ser uma nova Nayara. Não foi fácil, né? Porque não é do dia para a noite que você vai ter esse pensamento. É um processo, né? Foi um processo, como foi o processo da conversão, né? Eu disse, eu vou me aceitar, eu vou me perdoar, porque Deus já me perdoou. Ele é quem é o rei, ele é quem é digno de tudo. Se ele me perdoou, por que eu, uma miserável, não vou me perdoar? E a partir daquele momento, escutando os conselhos que ela me dava, a gente rezou juntas, a gente chorou juntas, e eu me perdoei. E eu aceitei a ser essa Nayara que eu sou hoje. Uma mulher, não sou 100%, porque eu acho que 100% ninguém nunca vai ser. Nunca ninguém vai ser 100%. Mas a gente sempre tem que estar buscando ser uma pessoa melhor, né? E foi isso que eu fiz. Mesmo em meio ao meu sofrimento, comecei a viver a modéstia, aí vieram as críticas, começando de dentro de casa. Ah, meu Deus, só quer ser santa, a santa rica, se arruma. Agradeça. Quando uma pessoa diz isso a você, diga muito obrigado, estou no caminho certo. Pois é, no começo eu entendia Santa Rita, achando que era Santa Rita de Cássia, mas não, era a Santa Rica, porque eu ia para a igreja e me arrumava. Eu gosto de colocar uma base, um batom, isso faz parte da nossa feminilidade, né? E é bom, até para a nossa autoestima. E as pessoas criticavam muito, aí eu me culpava mais, mas eu disse, não, Deus me perdoou, eu vou me perdoar. Então, o nosso passado não importa, a gente tem que viver o presente, tem que viver o agora, e sempre com esse olhar de santidade, da gente chegar ao céu e também levar os nossos. Amém, amém, com toda certeza. Eu acho que deve estar perto de acabar já, né? Já. Um pouquinho antes das 19 horas. Faltam 8 minutos só. Eu acho que você começou até um pouquinho antes das 18. Eu acho que vai acabar antes. Vai acabar. Deixa eu te falar, eu agradeço pelo convite, tá? Assim, fico muito feliz. Amanhã teremos outra live também. Eu vou fazer uma live com o Charles, né, no perfil Abraça o Seu Casamento, que é o Charles casado com a Magnólia, que também vem trabalhando, né, essa questão da espiritualidade dentro do casamento, né? Vem fazendo um trabalho brilhante e a gente precisa falar sobre essas experiências, né? A gente não está aqui para dizer quem está certo, quem está errado. A gente não está aqui para julgar, para apontar. A gente está aqui apenas para dizer que é possível, né? Eu me considero jovem, eu tenho 35 anos, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha família, eu tenho a minha casa. Como eu disse, eu viajo, eu tenho a minha comunidade que eu amo de coração, os meus amigos. Enfim, eu sou uma pessoa completamente feliz. Vocês podem ter certeza disso, né? Mesmo diante dos desafios que a vida apresenta, né? E o que seria da nossa vida se não fossem os desafios, né? Que sentido teria? Então, assim, eu quero dizer que é possível viver a castidade, né? Deus dá a graça quando a gente pede, Deus dá a graça quando a gente diz eu quero, me ajuda, né? É possível, por exemplo, para os homens viver sem masturbação, para as mulheres viver sem masturbação. É possível você ter a coragem, a ousadia de dizer assim, eu vou me guardar, tá? Primeiro para Deus e vou me guardar para a pessoa que vai ser a minha esposa, para a pessoa que vai ser o meu esposo. E dentro do matrimônio, aí eu vou ter a relação sexual, vou ter a relação sexual em Deus como se fosse a junção de corpos, uma verdadeira oração. Porque é assim que tem que ser a relação sexual. E procriar, pedir a Deus a graça dos filhos, né? Conduzir os filhos para o céu, porque essa é a missão dos pais, né? Não é ter propriedade sobre os filhos. Então, assim, quero dizer que Deus lhe abençoe cada vez mais, né? Deus conduza o seu apostolado, que você continue sendo ousada, né? Com coragem, de nos tempos atuais, dizer que é possível ser de Deus, é possível ser feliz, que na hora certa você encontre a pessoa, né, para você, não a pessoa perfeita que você não vai encontrar, mas a pessoa que vai lhe ajudar a junto vocês chegarem no céu, tá? Agradeço de coração o convite.
Eu também agradeço demais por você ter aceitado. Várias pessoas aí comentando que foi maravilhoso. Eu tenho certeza que Deus usou muito da nossa pequenez para tocar na vida de alguma pessoa, porque se alguém foi tocado, já é o suficiente para Deus, né? E eu agradeço muito por você ter participado, ter dito esse sim. Agradeço a todos vocês que estão participando da live também, estão aqui sempre comigo. Eu não tenho muito costume de falar, eu sou mais de escrever, né? Escrever ou então gravar vídeo e postar lá, mas falar assim muito eu não tenho tanto costume, mas vou trabalhar nisso também, porque é fundamental, né? Você salvar a live, tá? Tá, sim, vou deixar a live salva, vou deixar no meu canal do YouTuber também, Virtudes para um Casal. Lá só é as lives que ficam no canal do YouTuber, porque eu ainda estou me adaptando a essa realidade das redes sociais. Mas eu quero lhe agradecer, que Deus abençoe, né? Que Nossa Senhora, ela coloque o manto protetor dela sobre a sua vida e lhe dê uma Maria digna do verdadeiro José que você é e está se tornando a cada dia mais, né? E Deus, com certeza, ele vai lhe honrar, assim como vai me honrar e honrar várias pessoas que estão aqui nos assistindo, né? Então, que Deus lhe abençoe, Nossa Senhora lhe cubra de muitas graças. Vou estar rezando por todos vocês, por você também, como eu sempre faço. Eu e Santa Filomena, que é minha santinha inseparável, a gente vai estar sempre intercedendo e rezando a Deus por vocês, né? Agradeço a todo mundo que participou. Eu quero fazer só um desafio, se der tempo. Tá. Eu vi que tem alguns homens aí, tá? E o desafio que eu vou deixar para os homens, tá certo? É que vocês vivam a castidade, né? Vocês mostrem que são homens de verdade vivendo a castidade, tá? Eu vou deixar esse desafio para vocês. Quem quiser ir lá no meu perfil, conversar comigo, para a gente sofrer juntos, superar juntos, rezar um pelo outro, contem comigo. Mas eu vou deixar esse desafio, que vocês vivam a castidade, porque vocês vão perceber que aí sim é que vocês passam a ser verdadeiros homens, tá bom? Tá feito o desafio. E para as mulheres também, né? Não só os homens, as mulheres também. E esse desafio é a maior prova de amor que a gente pode dar, né? Para Deus, para a pessoa que vai ser o nosso José ou a nossa Maria, e para nós mesmos, né? Viver essa castidade. Então é isso, eu queria agradecer a vocês. Na página tem vários textos. Pode falar comigo, o que eu puder ajudar, vou ajudar. E é isso, que Deus abençoe. Agradecer a participação de Paulinha também, né? A gente era irmã de comunidade, hoje eu saí, mas... Que a Sagrada Família abençoe todos vocês, tá? Amém. Um abraço. Foi um prazer. Tá, obrigada. Tchau.